Muito bem, estamos chegando com o seu programa. Obrigado pela sua companhia. Para você que está conosco, são 11 horas e 31 minutos. Muito bom dia para você. Para você da noite. Agora, a grade caminhando bem, e como tem caminhado bem, a gente está batendo em cima da mosca. 22 horas 31, caminhando para 32 minutos. E para você da madrugada, bateu aquela insôniazinha ou já a fidelidade costumeira, de que não deu tempo para você na correria do dia e da noite, você pela madrugada não quer perder e não deve perder o nosso programa, batendo aí em 1h02, 1h03, caminhando o seu relógio. Que você tenha realmente um excelente programa. Nós vamos falar daqui para frente daquilo que aconteceu ontem em uma beleza de clássico no Mineirão, que foi Cruzeiro e Atlético. Nem tanto, ou a gente deixando um pouco de lado aquilo que aconteceu dentro das quatro linhas. Mas o espetáculo maior foi aquilo que aconteceu fora das quatro linhas. Dentro do estádio, as duas torcidas, que maravilha! Que coisa linda! Que maravilha! Eu ia até pedir o Lucas para pegar a torcida, tá? Esqueci de pedir. Eu peguei. Ah, você pegou? Peguei. Pegou. Então nós vamos mostrar. Que maravilha o espetáculo das torcidas, espetáculo dado ontem pelos torcedores do Cruzeiro e do Atlético. Não houve um senão dentro do estádio. Nada, a não ser euforia, vibração, entusiasmo, alegria e torcida. E eles torcedor tentando puxar o seu time, jogar o seu time para cima. Foi uma beleza o espetáculo. E eu aí fui pensar naquele clássico Cruzeiro Atlético, Atlético Cruzeiro, no velho Mineirão, Bateu aquela saudade e eu vi aquilo tudo de novo e falei no comentário que eu estava fazendo na Rádio Minas, eu disse o seguinte, só está faltando aqui, e quem sabe um dia volta, porque aí fica muito mais bonito. Está faltando aqui a charanga do Aldair Pinto e a charanga do Júlio Mais Amigo. As duas charangas, está faltando, mas que eles não permitem, a polícia não permite por causa dos instrumentos. Hoje é muito difícil, mas quem sabe um dia voltam as charangas também. Porque o espetáculo foi maravilhoso. Eu posso fazer só uma pergunta? Bom dia a todos. Teve alguma notícia de que a charanga brigou na história? Não, que eu saiba não. E que usou instrumento? Não. Que eu saiba não. A polícia pode proibir instrumento de organizado. Claro. Agora, nada justifica proibir charanga por causa de instrumento. E, inclusive, você chegou a pegar isso aí. Pelo amor de Deus. Menino, você chegou a pegar, existia o lugar reservado para as duas charangas. Mas proibiu. Quando que proibiu? Porque a charanga do Atlético, pelo menos, Independência está sempre lá. A proibição foi por causa de instrumento. A do Atlético está sempre na Independência, do Cruzeiro trombone na cabeça dos outros. Esse negócio não... Então, eles já bateram com trombone na cabeça dos outros? Mas, então, eu espero um dia ver as charangas de Atlético, Cruzeiro, do América, das outras equipes do Brasil, porque elas completam o espetáculo. Mas charanga mesmo. Charanga mesmo. A do Júlio Mais Amigo e a do Aldair Pinto fizeram a história. Tem um telefone tocando aí. Fizeram a história. Tem um telefone. Não, isso aqui é o alarme? Não é o meu, não. Tocou sim. Então tocou e parou. Eu ouvi e vi. Então tocou e parou, porque... Foi o outro telefone. Não tem chamada nenhuma. Ah, não, tem uma ligação perdida aqui, sim. Muito bem. O ouvido dele é melhor que o meu. Espetáculo sensacional. Dentro das quatro linhas. A minha opinião, que, é claro, como comentarista, a minha e de todos os comentaristas, elas não agradam a gregos e troianos. Elas vão agradar a gregos ou a troianos. Dificilmente você agrada a gregos e troianos. Pode acontecer um dia, pode acontecer uma hora, pode acontecer. Mas o que eu vou dizer aqui, o que eu vou comentar aqui, do Cruzeiro, é uma posição do comentarista, Afonso Alberto. Do Atlético, eu não vou conseguir separar o comentarista do torcedor. Sabe por quê? O pensamento não dá para separar. Não dá para você olhar o que o Atlético fez com os olhos de comentarista e diferente com os olhos de torcedor. Não dá.
Estou falando esse jogo. Esse jogo. Esse jogo de ontem. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá para separar. O do Cruzeiro, com os olhos de comentarista. O Cruzeiro teve um primeiro tempo muito bom. Muito bom. Em função do Atlético não estar bem, mas muito mais em função do Cruzeiro estar bem. O Cruzeiro fez um primeiro tempo quase que impecável, com as peças todas funcionando. Só não funcionou a contento foi a finalização. Porque se pega, se funciona, o primeiro tempo viraria 3-4-0 para o Cruzeiro. Tranquilamente. Tranquilamente. Viraria 3-4-0 para o Cruzeiro. Esse aí foi o pecado do Cruzeiro, foi na finalização. O excesso de preciosismo, de preciosidade, talvez, ou até o nervosismo na hora de completar o lance. Mas o Cruzeiro teve um meio de campo que engoliu o meio de campo do Cruzeiro, não engoliu o meio de campo do Atlético. O meio de campo do Cruzeiro engoliu o Atlético inteiro. O meio de campo do Cruzeiro engoliu o Atlético inteirinho. O meio de campo do Cruzeiro engoliu o Atlético inteirinho. Inteirinho. Gente, quando eu digo aqui, e muita gente não me entende, eu também não quero a perfeição e nem que todos me entendam e me compreendam, mas se uma meia dúzia de 3 ou 4 me entender e me compreender, já vou ficar satisfeito. Não dá para você pegar um meio de campo. Sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque o Roger, para ter o grupo na mão, e fazer média com o grupo, ele já foi fazendo o que a grande maioria dos treinadores, essa grande maioria acaba fazendo. Eu não lamento as ausências. Oh, meu Deus do céu, o que mais você tem que fazer é lamentar as ausências. Eu, se sou treinador, falo, eu lamento as ausências, pelo amor de Deus, nós jogamos sem o Robinho, nós jogamos sem o Fred, nós jogamos sem o Elias, que já chegou, esses caras não estavam, porque a história poderia ser diferente. Eu não estou falando nem do Vitor, porque o Giovani está muito bem. Vitor é o exemplo do Fábio com o Rafael. Você não pode lamentar a ausência do Fábio, porque o Rafael está muito bem. O Rafael está muito bem. Muito bem. Então, o treinador tem que chegar para a imprensa e falar, olha, eu lamento muito. Ah, mas vai perder o grupo? Vai perder nada. Quando eu digo aqui, e sou rebatido, sou contestado, que o Atlético tem um time forte, mas não tem elenco, é essa coisa enxuta. Essa coisa enxuta. Sabe por quê? Porque nós vamos ver de novo, outra vez, novamente, em 2017, nós vamos ver no Atlético Michael Suel, nós vamos ver no Atlético Carlos, ontem o Patrick já estava no banco, nós vamos ver o Patrick, nós vamos ver esse pessoal jogando. E agora, para inchar essa lista, tem também o Felipe Santana. Para inchar essa lista. Que eu entendo que ele está ali tampando buraco. Bom, tem também o Felipe Santana. Para inchar essa lista. Então, o torcedor do Atlético tem que se acostumar em 2017, porque vai ver o mesmo filme há 3 anos que está rolando. Ele vai ver o mesmo filme, porque as competições são dificílimas. A primeira que vai pintar extremamente difícil é a Libertadores e exige muito do jogador, então o técnico tem que contar com um rodízio forçado, não é nem programado, é forçado, machuca um, tem que entrar outro, tomou o vermelho, o amarelo, tem que entrar outro, e o Atlético não tem isso, infelizmente. Não tem isso. Não tem. Gente, é início de temporada, vamos acabar com essa baboseira também? Eu vou acabar com essa baboseira. É início de temporada para todo mundo. Os clubes todos iniciaram a temporada. Início de temporada para todo mundo. Todo mundo. Eu vi um jogo até o jogo de ontem. Antes do jogo de ontem, eu havia visto um jogo do Atlético e um do Cruzeiro. No jogo que eu vi do Atlético e no jogo que eu vi do Cruzeiro, eu saí na segunda-feira dizendo aqui que o Cruzeiro estava numa situação bem melhor, muito mais favorável. Pelo que eu tinha visto do Atlético, pelo que eu tinha visto do Cruzeiro. Eu vi, ninguém me contou, eu vi.
Ninguém me contou. E lá no Independência, depois do jogo, eu no meu comentário para a Rádio Minas, o pessoal estava lá, que é testemunha da rádio, e a rádio com gravações e tudo. E ontem também eu tenho a minha testemunha. Eu disse, o Atlético trouxe esse Felipe Santana lá no Independência, no primeiro jogo dele que eu vi. No primeiro jogo dele, eu falei, trouxe esse Felipe Santana, esse cara não vai jogar no Atlético. Esse cara não vai jogar no Atlético. A bola queima nos pés dele. Ele está 1 ano e 8 meses sem jogar. Podia estar 10 anos sem jogar. A bola queima nos pés dele e ele não sabe o que fazer com ela. Ele não sabe. E quando ele vai fazer alguma coisa, ele faz lambança. Eu vi no primeiro jogo contra o América. Ele fez 3 ou 4 jogadas que foram 3 ou 4 lambanças. Eu estou falando, contra o América de Teoflotone. E na entrada do Mineirão ontem, coincidentemente, eu cheguei junto com o Mário Henrique, o Caixa, e fomos conversando até o credenciamento. Ele falou, Afonso, como ele fala sempre comigo no início da temporada. E esse jogo, o que você acha? Falei, Mário, pelo que eu vi, se tiver um vencedor, vai ser o Cruzeiro. Ele está aí vendo o programa, Mário Henrique. Se tiver um vencedor, vai ser o Cruzeiro. Por quê? O Cruzeiro está numa situação, pelo que eu vi da pré-temporada e que foi para campo, não vi treino. Jogo contra Brasília, jogo contra Guarani, não vi nada. Vi o América de Teoflotone enfrentando o Atlético, o Vila enfrentando o Cruzeiro. Pelo que eu vi, se tiver um vencedor, é o Cruzeiro. Falei para o Mário Henrique, o Caixa, e falei para ele, ô Mário, nós temos uma defesa onde tem um cara chamado Felipe Santana que não joga nada, no Atlético pelo menos. Não joga nada. E hoje é a minha grande preocupação. Bom, isso eu falei na entrada do estádio com o Mário Henrique. Eu não sou profeta, não sou pitonisa, mas eu falo pelo aquilo que eu vejo. E eu não espero 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50 partidas. Eu não vou esperar. Não vou. E eu sei que o técnico vai esperar, que a diretoria vai esperar, e eles vão se danar. E o Atlético vai se ferrar. E o Atlético vai se ferrar. Vai se ferrar. Vai se ferrar. Eu falei para ele. E a minha grande preocupação é com Arrascaeta, Robinho, Rafael Sobis, Alisson, esses caras jogando em cima desse Felipe Santana. Esses caras jogando em... E para complicar a história, o Fábio Santos ontem estava uma tristeza. Uma tristeza. Aquele lado ali. E o Felipe Santana jogando por ali. E o Fábio Santos estava uma coisa horrorosa. E o Roger inventou de colocar o Michael Soel em campo, tá bom. Sabe por quê? Porque ele não tem outro para colocar. Não tem outro. E ele não sente as ausências. Mas ele não tinha outro para colocar. Cleiton, até agora, ó, tem 21, 22 anos, o atleta tem que insistir nele. Esse aí ele tem que insistir. Eu estou com o presidente, estou com o técnico, estou com todo mundo. Tem que insistir nesse cara. Esse cara não é possível que ele vai enganar todo mundo a vida inteira. Mas Michael Soel, que não tem culpa nenhuma, que nenhuma culpa, então ele não tinha outro. Michael Soel. Mas ele pega o Michael Soel, que é um cara que a gente a vida inteira viu jogar pelo lado direito, e o que ele faz com ele? Mete o cara do lado esquerdo. Ô Roger, com o que você conversou? Ou será que sabe que eu estou ficando doido? Ele mete o cara do lado esquerdo. Do lado esquerdo que o Fábio Santos não estava jogando nada e que o Felipe Santana, pelo amor de Deus, quando caía ali, era um Deus nos acuda. Meteu o cara do lado esquerdo. E pegou o Otero. Pegou o Otero, que é um jogador, para mim, que não passa de regular, que joga do lado esquerdo. A gente sabe que ele joga, tem mais facilidade de jogar do lado esquerdo. E meteu do lado direito. Meteu do lado direito. O cara está querendo o quê? É pegadinha com o Cruzeiro? Não deu nada. De vez em quando um passava para um lado, outro passava para o outro, mas na mesma hora, 30 segundos, 40 segundos depois, já voltava. Já voltava. Eu não entendi nada. Eu não consegui entender nada. E o Cruzeiro voando no primeiro tempo. Eu não vou analisar peça por peça do Cruzeiro, porque o Cruzeiro estava muito bom. Como eu falei que o Atlético poderia já ter o Elias, sonhando com o Elias já jogando no Atlético, claro, chegou ontem, não tem jeito. Mas vai jogar no time do Atlético, o Cruzeiro tem o Thiago Neves. E aí é um problema para o técnico. Mas o Atlético não tem esse problema com o Elias. Vai chegar e jogar, mesmo porque perdeu os volantes. O técnico tem problema com o Elber. O técnico tem problema com o Ábila.
O técnico vai ter problema com Ariel Cabral, que ontem foi perfeito. O Mano Menezes tem. Agora, o Atlético, sai um jogador e entra o Michael Soel. Não entrou o Carlos, porque está no departamento médico. E o Patrick, que está relacionado e sentado no banco de reserva. Está sentado. Então, gente, aí entra a análise do torcedor e do comentarista, porque não dá para separar. O comentarista que separar, eu vou tirar o chapéu para ele. Que for torcedor. Eu nunca escondi que eu sou torcedor. Nunca. Nunca escondi. E sou mesmo. E eu tenho que meter o dedo na ferida, também como torcedor. Na ferida. Porque quando o treinador vai para o vestiário... A entrevista do Roger ontem foi nada com nada. Foi água de salsicha. A entrevista do Roger foi água de salsicha. Mas também não teve ninguém que perguntasse nada para ele. As perguntas foram nada com nada. Nada com nada. A primeira pergunta foi: eu não lamento a ausência. Pronto, já deu na canela. Parece que o repórter tem medo de perguntar. Que não é o meu feitio e não era do meu tempo. Com os meus companheiros. Se chegar lá na entrevista e falar assim: Roger, explica alguma coisa do Felipe Santana. O que você viu nele e o que você pode ver. Mas ninguém faz isso. Eu vou ter que descer e eu vou fazer, se tiver o terceiro. Se tiver o terceiro, eu desço e faço. Se tiver o terceiro e acontecer, eu desço e faço. Eu fiz com o Cuca. Fiz com o Cuca. Eu desço e faço. Querendo os meus colegas ou não, com cara boa para mim ou não, eu desço e faço. A parte deles. A parte deles. O que você... Ô, Roger, por que o Otero do lado direito e o Michael do lado esquerdo? O que você queria com isso? Não. E ainda, depois que ele falou, 2 tempos distintos. O primeiro do Cruzeiro, depois ele começou, pensei que ele ia até bem. Começou o segundo, o Atlético equilibrou, mas depois ele saiu do equilíbrio para superioridade. O Atlético não foi superior ao Cruzeiro em nenhum momento do jogo. O Cruzeiro controlou, a gente tem mania aqui de falar, o Cruzeiro não levou susto em nenhum momento do jogo. Não teve algum susto no Cruzeiro? Não. O Cruzeiro não levou susto em nenhum momento do jogo. O Cruzeiro controlou o jogo, o Atlético não foi melhor do que o Cruzeiro. Em nenhum momento o Atlético não teve 1 segundo no jogo. Não teve 1 segundo melhor do que o Cruzeiro. E olha, Roger e Companhia Limitada. Presidente Daniel Nepomuceno. Eu não vou ficar aqui falando que é início de temporada, porque o início de temporada do Atlético foi horroroso. Agora vamos ver em tombos. O início de temporada do Cruzeiro, do Atlético está sendo horroroso. Não vou dar desculpa e nem vou dar desconto. O Roger não lamenta, mas eu lamento. Eu lamento muito as ausências de Robinho, Prato, Fred, Luan. O Vitor não, embora seja um dos melhores do Brasil, mas tem o Giovani que está muito bem. Não sei se eu estou me esquecendo de alguém que está ausente. Fred, Robinho, Luan. Fred, Robinho, Luan, tem mais um. Léo Silva está voltando. O Léo Silva, eu acho até que o Léo Silva vai voltar a ser titular. Vai. Vai voltar a ser titular, vai voltar a ser titular. Então, Roger, você tem que lamentar. E se isso acontecer em outra equipe, o treinador tem que lamentar e muito. Eu lamento, sabe por quê? Se você lamentar a ausência, bate no ouvido do presidente. Bate no ouvido, mas você está fazendo o quê? Trazendo para o seu ombro, a responsabilidade. Eu não lamento a ausência, lamenta sim. Poxa, sabe por que eu pus o Michael Soel? Porque não tem outro. E ele está certo, não tem outro. Por que o Iago está jogando? Que é um menino que saiu, menino entre aspas, saiu da base agora, tem tempo ainda, é bom jogador. Mas ontem o cara estava uma pilha de nervos. Estava uma pilha de nervos. E ele foi obrigado, o Roger fez uma alteração, não foi a que ele queria. Ele fez porque o Iago tomou um cartão amarelo e ia. E ele iria, e não foi por complacência do árbitro, não foi por complacência, eu não sei mais o que, do árbitro expulso. Porque poderia ter sido expulso na sequência. Poderia, e ele seria fatalmente expulso. Então o que o Roger fez? Botou outro menino, o Ralf. Por que não tem outro? Porque não tem outro. Felipe Santana, por quê? Ele veio na primeira, veio na segunda, veio na terceira, veio na quarta, porque não tem outro. O Léo está voltando agora. Mas o Léo, a gente sabe, a gente já falou aqui, que renovou o contrato, e ele mesmo, para ser uma opção do treinador no banco. Não é para ser um titular do Atlético. Mas ele vai voltar a ser titular. Ele é melhor do que eles todos. Ele é melhor do que eles todos, vai voltar a ser titular.
a minha análise maior do Atlético é por causa disso tudo que eu vi aqui. E que eu falei, que eu vi ontem e que falei. E eu temo muito, muito pelo Atlético na Libertadores. Porque só o Elias é pouco. E se você voltar com o Robinho, voltar com o Fred, voltar com o Luan é um jogador que precisa de cuidado. Ele vai jogar 2 e parar 1. Vai ser assim. E quem é? Quem? É o Cleiton, é o Michael Suel, é o Carlos. São esses os caras que entram. Que não tem nada com isso. Nada com isso. Eles são jogadores que podem dar certo em outra equipe. Estou falando de Atlético. Estou falando de Atlético. E estou falando como comentarista e torcedor. Ô, gente, ó, agradando ou não, mas a minha consciência, eu estou agradando. O início do Atlético foi um início horroroso contra a América e contra o Cruzeiro. É um início para desesperar, desestruturar, abalar o torcedor do Atlético e deixar o Daniel Nepomuceno com os cabelos tudo arrupiado. Da Libertadores. Ao contrário do Cruzeiro. O Mano Menezes olha para o banco, ele tira um, bota outro, tira um, bota outro. Ele faz isso com uma tranquilidade, uma serenidade, porque não muda. Não muda a qualidade. Não muda. Ele pode fazer. Presidente, com todo o respeito que eu tenho a você, com todo o respeito que eu tenho ao Atlético, ao treinador, aos jogadores, eu estou criticando, não estou criticando a pessoa, estou criticando o jogador no Atlético. Ele pode, em outro time, virar um ídolo, como o Patrick é ídolo lá no esporte. Lá no esporte ele é ídolo. O Michael Suel pode ser em outro lugar, o Carlos pode ser em outro lugar, até mesmo o Felipe Santana, sei lá, tenho dúvidas, pode ser em outro lugar. Mas, presidente, vocês estão falando no Bruno Paulista. Eu nunca vi falar nesse cara. O Atlético gosta de fazer isso. Eu nunca vi falar nesse cara, nunca na minha vida vi falar nesse cara, nunca vi esse cara jogar. Ah, eu sou um cara desinformado, tá? Sou desinformado, eu não acompanho, não vejo televisão. Tá bom, mas eu não vi, nunca vi. E conversei com 40 torcedores do Atlético, esses 40, eu não tirei nenhum que tivesse acompanhado. E imprensa, o que eu ouço da imprensa? Eu não sei. Ah, passou ali, teve no Bahia, foi Bahia? Teve no Bahia, é isso aí. Presidente, o Felipe Santana, eu nem sabia, o Eduardo é que me informou, que está 1 ano e 8 meses sem jogar. 8 meses. 8 meses sem jogar. Aí, pô, o cara está parado há 8 meses, vamos trazer esse cara. Se você pegar o Neymar parado há 10 anos, você pode contratar. Você pode, parado há 10 anos, você pode contratar. Mas Felipe Santana parado, ele está parado por algum motivo. Por algum motivo. Não é só contusão, não. Esse Manuel, esse Bruno Paulista não está jogando por algum motivo. O Elias foi muito rápido, foi lá, bateu, não deu certo, está voltando. Mas a gente, o ano retrasado, nós estávamos vendo o Elias jogar aqui. É o jogador do Atlético que vai de novo vestir a amarela da seleção brasileira, porque o Tite é apaixonado com ele. O Tite sabe do futebol dele. Vai de novo. Eu não estou falando em peças que desequilibram. Mas fica aí o alerta. Fica aí o alerta. É o meu alerta como comentarista e como torcedor, pelo lado do Atlético. E fica aqui a confiança do comentarista no que viu do Cruzeiro. Eu não vou analisar setores do Cruzeiro, porque todos os setores se comportaram muito bem no jogo de ontem. Um vacilo ou outro da defesa com a zaga ali, mas normal, mas o time num todo foi um time que poderia, acho que a vitória foi justa, o placar foi tremendamente injusto. O placar foi tremendamente injusto. O Cruzeiro tinha que ter saído lá com 3 ou 4-0, tranquilamente. É o meu pensamento. A gente volta já já. Tchau.
em nossas vidas. Sanduíche é saúde, suco é alegria, saladas você mesmo cria, seu corpo agradece, Marieta não te esquece. Eu e você, sempre com Marieta. Marieta, sanduíches leves e sucos. BH Shopping, Diamond Mall e Pátio Savassi. A confiança é a maior prova de amor. É a base dos bons relacionamentos. É um laço entre nós e quem amamos. É a segurança que se constrói a cada passo, a cada etapa. Com a Prevenir Assistencial, você pode contar com a segurança dos melhores serviços e planos, em qualquer momento da sua vida. Escolha o plano ideal para você e sua família. Prevenir Assistencial. A confiança que você precisa. Academia BH Fight, fazendo sua vida mais saudável. Rua Contria, 1439, Grajaú, 3372-4685. 45 minutos do segundo tempo. Raul está jogando com Biasa. Passa para Dedé, que toca para Donato. Arranca pela direita, tabela. O Zé Carlos que vira o jogo para descer. De primeira para Alex. Rolou para Viginho. Abriu na ponta com o Ronaldo. Chegou no fundo, cruzou. Tostão na área, dominou. Dileta para o William. Limpou o goleiro. Pintou. Acabou de ver. Torcedor cruzeirense, você faz parte dessa história. Seja sócio do time do povo. Muito bem, eu vou acionar os nossos companheiros, mas eu queria, ontem eu fui para uma reunião que acabou sendo uma prosa muito legal de amigos. Porque a coisa mais fácil que tem é você sentir o astral elevado, sentir a energia positiva. Quando você vai num lugar que você se sente bem, fala, opa, aqui é diferenciado. Eu fui a convite da minha sobrinha, a Lilian, na agência de turismo, a Destaque Turismo, que, aliás, é um grande destaque no meio. A Destaque Turismo, para uma reunião de negócios. E lá eu fui apresentado ao Fernando. Os sócios são Fernando e Paulo. O Paulo não podia estar na hora lá, eu fiquei conhecendo o Fernando. E como os funcionários que lá estão e que eu vi, o Fernando, sabe quando o seu santo bate com o do outro? Bate com o do outro, há aquela empatia, há aquela sintonia. Aquela sintonia. Pô, parecia que o Fernando era meu amigo de 50 anos. O cara me deixou à vontade, nós conversamos sobre tudo. Sobre turismo, sobre futebol. A gente conversou sobre tudo. Tudo. Numa conversa agradável, conversa que não dava para parar. A nossa reunião, na verdade, durou 3 minutos. A reunião durou 3 minutos. O resto foi um papo informal, como parecia papo de amigos há muito tempo. Com a Lilian, com o Fernando, conversando na Destaque Turismo. Por que eu fui na Destaque Turismo? Porque a Destaque Turismo está bolando, está projetando, e depois eu vou trazer com detalhes para vocês aqui. O Fernando vem aqui, a Lilian vem aqui, vou trazer com destaque para vocês. Ela está alinhavando, isso vai ser rápido. A Lilian já me mandou alguma coisa, eu não estou falando aqui hoje, porque eu preciso de um pouco mais de detalhes, mas vai ser rápido. Acompanhar o Atlético na Libertadores, vai acompanhar o Cruzeiro na Sul-Americana e vai acompanhar. Não é com o negócio de voo fretado, pode até esporadicamente acontecer um voo fretado, mas a Destaque Turismo, o diferencial dela, o Fernando estava me explicando, e com muita facilidade eu entendi, é o atendimento. O diferencial é o atendimento.
Às vezes você paga até um pouco mais caro, eu entendo, um pouco mais caro. O telefone está tocando aqui? Olha lá. É o outro. Não, aqui agora... Nossa senhora, confusão, hein? Confusão. Esse telefone me deixou doido aqui. O diferencial da Destaque Turismo é o atendimento. Quando você sai viajando com a Destaque Turismo, você sai viajando com tranquilidade. Nada vai acontecer fora daquilo que você quer, fora da curva, e se acontecer, a Destaque te dá o apoio. Ela te segura. Ela te segura. E vai com tudo mastigado. Tudo programado. Uma maravilha. Então nós vamos estar aqui falando da Destaque Turismo com relação ao futebol mineiro, nas competições, principalmente competições internacionais. Agora, você que vai viajar com a família para qualquer parte do mundo, eu estou falando do mundo, qualquer parte do mundo, a Destaque Turismo faz a melhor viagem para você. Você não tenha dúvida disso aí. A melhor, a melhor. Um abraço, Fernando. Parabéns, Fernando, Lilian, Paulo e toda a sua equipe aí na Destaque Turismo. Nós vamos falar mais. E em nome do BMG, que é o seu, é o nosso banco. BMG, Marieta, a melhor para a sua saúde. Marieta, sanduíches leves e sucos. Diamond, BH Shop, Pátio Savassi. Em nome também de Silvos Advocacia, agora também Advocacia Empresarial. Do Centro Automotivo Novo de Novo, é o seu carro literalmente novo de novo. Da Farmácia Popular, que é a Rede Gutierrez de Drogaria, que é a Farmácia Popular, aceita cartão do Ipseng no genérico, é show de bola. No meu amigo Padre Lucas Almeida, 34260069, 34260069, com uma viagem maravilhosa para o México, depois tem Itália e Suíça. Também agradecendo ao Danilo do Poço São Pedro, ali na Niquelino 918, Poço São Pedro, tem a DT Clean, está na tela para você, com preço da Comum, DT Clean, hiper, super aditivada com preço da Comum. E Funil, Poço Funil, lá em Pinhuí, é o poço do mesmo grupo. Lá você tem também a água mineral Engai e Igarapé, aberto 24 horas por dia, porque tem um posto policial, no Poço São Pedro também aberto 24 horas por dia. Abraçar essa turma toda, Eduardo Panzi está livre para comentar e concordar, discordar, fala o que você quiser. Um abraço a todos. Eu não vou ser tão radical com o Atlético igual você foi, mas você tem muita razão em muita coisa que você falou. Eu só vejo uma grande diferença, e eu acho que essa diferença é muito importante. O falar início de temporada, eu acho que ele é importante ser analisado. Está todo mundo início de temporada, mas alguns com a continuidade do trabalho, outros começando do zero. E exatamente o que a gente viu ontem no Mineirão. Eu também apostava numa vitória do Cruzeiro justamente por isso. O Cruzeiro dá continuidade a um trabalho desde a metade do ano passado, o Mano Menezes trabalhando com essa equipe, o time com a organização do Mano Menezes, as mesmas peças. O Atlético não. O Atlético começa um trabalho do zero. Chega o Roger Machado, é outra filosofia de trabalho, muitas mudanças, principalmente de organização da equipe, vão acontecer. E isso demanda tempo. Por isso, talvez o Roger tenha reclamado na última semana do clássico, já como segundo jogo do Atlético. Claro que demanda muito tempo você começar um trabalho. E isso tem que ser levado em conta, pelo menos eu levo muito isso em conta. Mesmo que o Atlético tenha mantido um elenco, o fato de começar um trabalho do zero, que está acontecendo com o Roger, e de dar organização ao time que era totalmente desorganizado, isso faz muita diferença na hora de um jogo. E quando você pega um adversário que está à sua altura, as diferenças elas aumentam, elas se dissipam, elas se tornam mais nítidas. E para mim foi isso que aconteceu no Atlético. Era um time em início de trabalho contra um time que está dando uma continuidade. E eu não estou falando isso depois da coletiva do Mano, não. Eu falei isso lá no Mineirão mesmo. Ontem a gente até fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook e tal. E durante o jogo a gente já falava isso. E o Mano falou na coletiva dele. Foi um jogo de um time que estava dando continuidade, isso é muito importante, isso influencia muito, contra o outro que começou do zero. Mas as peças são as mesmas. As peças do Atlético são as mesmas, quase todas. Mas o trabalho do treinador começa do zero. E isso tem que ser levado em consideração. Talvez se você pegar um adversário do seu tamanho, num segundo jogo de temporada, aí a coisa fica complicada. E o Cruzeiro foi muito melhor que o Atlético, o jogo inteirinho. Inclusive na metade para o fim do segundo tempo, em que o Atlético ficou mais no campo de ataque, eu acho que foi muito mais em consequência do Cruzeiro ficar ali esperando e saindo no contra-ataque, coisa que o Cruzeiro é muito forte,
e que ontem voltou a fazer muito bem, do que o Atlético tem encurralado o Cruzeiro. Em momento nenhum eu vi isso. Eu vi um Cruzeiro no segundo tempo já vencendo por 1-0, dono do jogo, deu espaço, esperou o Atlético, não se desgastou e saía na boa, no contra-ataque. E fez isso com muita inteligência. E o Mano Menezes também fez as alterações com muita inteligência. Primeiro, ele tira o Sobis, põe o Ábila para segurar um pouco mais a bola lá na frente, justamente por isso que eu acabei de falar, que o Atlético pressionou um pouco mais, põe o Ábila para segurar um pouco a bola lá na frente e isso deu certo, ele segurou sim. Ele coloca o Rafinha no lugar do Arrascaeta, que para mim foi o melhor em campo. Para quê? Para ter um jogador para fazer a recomposição melhor. Ele perde um pouco de qualidade, mas ganha num jogador que sabe marcar, porque o momento do jogo pedia o Rafinha. O Roger, aí eu concordo com o Afonso, na hora de mudar, ele não tinha quem mudar. Ele não tinha com quem mudar. Ele teria o que mudar se ele tivesse em campo o Robinho, o Luan, o Leonardo Silva, o próprio Elias, se tivesse o Fred, mas ele não tinha. O que ele tinha para mudar já estava jogando. Ele olhava para o banco, ele não tinha. Esses jogadores que o Afonso falou, Michael Suel, Otero, próprio Casares, eu acho que são bons jogadores para o banco. Eles podem mudar uma situação. Ontem, o Atlético teve que começar com eles. Não deu certo, o Roger olhava para o banco, não tinha outro. E aí eu acho que é o ponto principal, e que foi cobrado pelo Diego Aguirre, foi cobrado pelo Marcelo Oliveira e foi reconhecido pelo presidente quando mandou o Marcelo Oliveira embora na coletiva. O Atlético tem um bom elenco, porém desequilibrado. O Roger tem 3 centroavantes, 2 de altíssima qualidade e um que poderia jogar em muito time aí médio do Brasil, que é o Rafael Moura, Lucas Prato e Fred. Mas ele não tem um volante de desarme. Você pega o Cruzeiro, vou pegar o Cruzeiro porque foi o adversário de ontem. O Henrique parece que sentiu. Ele tinha uma pancada no joelho. Ele tinha o Hudson com as mesmas características e que, por sinal, entrou muito bem. Não espere do Hudson sair jogando, driblar passes longos. Espere do Hudson desarme. E foi o que ele fez ontem. Entrou, desarmou, tomou conta ali. O Mano tinha essa opção. Ele tem o Sobis, que hoje é o centroavante, que se movimenta muito, mas se ele quiser um centroavante mais fixo, que prende a bola, ele tem o Ábila. O Atlético tem 3. Nesse ponto, o Atlético não tem problema. Ele tem os 3 ótimos centroavantes. O Mano Menezes tem uma Arrascaeta, que para mim não pode sair desse time, mas que faz a função de articulador, arma o time, tem o Robinho que faz essa função, mas se perder um dos dois, ele vai ter o Thiago Neves. Tem o Lucas Silva também. Mas o Lucas Silva é volante. Mas é volante, ele não vai armar o jogo. Ele não vai armar o jogo. Você lembrou do Lucas Silva? Ele tem o Cabral, que é um jogador que tem muita qualidade na saída. Não é um grande marcador como o Henrique e o Hudson, mas sabe sair, tem qualidade. Se perder o Cabral, ele vai ter o Lucas Silva, que sabe fazer. O Cabral jogou muito ontem. Nossa Senhora. Que sabe fazer. Talvez o Mano tenha os problemas nas laterais, mas conseguiu corrigir com o Diogo, que para mim fez uma grande partida ontem, Diogo Barbosa, e o Ezequiel em momento algum prejudicou. Então, o Roger, nesse desequilíbrio que eu falo do time do Atlético, ele não tem esse volante de pegada. Chegou o Elias, não vai ser esse volante. Ele tem 2 baita volantes, Carioca e Elias, mas nenhum deles com essa característica de pegada. Vai continuar desequilibrado. Setor defensivo, trouxe o Felipe Santana, ok, mas perdeu Ed Carlos, tinha que perder mesmo. Ronaldo, Thiago, perdeu 3, trouxe 1. Continua desequilibrado, porque o Felipe Santana estava mal, ele olhava para o banco, ele tinha o Léo Silva, mas que não está em condição de voltar. E o Léo Silva tem 38 anos, gente. Então o Atlético continua desequilibrado também no setor defensivo. O elenco desequilibrado, que terminou o ano passado, continua desequilibrado. Aí é uma função do Daniel Nepomuceno. Agora, eu prefiro aguardar mais, eu acredito no trabalho do Roger, eu acho que vai dar padrão a esse time. E quanto ao Felipe Santana, eu tive paciência com o Ronaldão Emoção. Eu vou ter paciência com o Felipe Santana. Ele está há 8 meses, eu acompanhei o Felipe Santana, pelo menos na época de Europa, um baita zagueiro, chegou à seleção brasileira, 5 anos titular do Borussia Dortmund, jogou final de Champions League, inclusive fez o gol da semifinal que classificou o Borussia. Ele está há 8 meses sem jogar. Aí eu levo pro Cruzeiro de novo. Se o Dedé volta agora, dá 2 pichotadas no jogo, vocês vão falar que ele não joga nada? Não, o Dedé está 1 ano sem jogar. Então vamos ter calma, tem que ter calma com esses caras. Eu estou falando do Felipe Santana porque eu já vi ele jogar. Se eu não tivesse visto, eu poderia falar, isso não vale nada. Mas como eu já vi e sei que é um grande jogador, vamos ter calma. Agora, se daqui a 5 partidas continuar assim,
obrigado, um abraço e vai ficar mais 5 meses sem jogar. Ó, Felipe Santana desaprendeu. Eduardo, pelo que o Eduardo falou, e ele viu o jogador, na fase boa dele, eu não vi, se eu vi eu não me lembro. Ele viu, então ele desaprendeu. Ele não sabe mais, Eduardo. Família BH, um abraço, Afonso, aos companheiros aí. Olha, Afonso, eu concordo com muitas coisas que você falou e do Panzi também. Porque eu sei que na bancada você pega uma linha de um raciocínio, aí o companheiro antes faz um raciocínio que você entranha naquilo ali. Eu daria mais tempo, sim, para o Atlético. Eu acho que é muita cobrança em cima agora do Roger, né, Marcelo Araújo? Fala muito, hein, Marcelo? Fala muito, hein? Eu acho que as coisas têm que ser desse jeito. É o segundo jogo do Atlético. Aí eu concordo com o Afonso e o Panzi, quando vê o banco, olha para o banco e não vê. Mas que faz uma tremenda falta. O Robinho, o Fred, o Elias, quando entrar, vai ser um outro time. Mas aí, se machucar, uma expulsão, alguma coisa, ele vai olhar e vai ter o Casares, vai ter... Quer dizer, então o Atlético realmente, ele vai precisar de um tempo, sim. Ele vai precisar desse tempo. Ele vai ter que pegar. Tá chegando massa aí, ó. Ele vai ter que pegar. A salvação do Atlético, ele tem um time bom, E ele tem mais 30 e poucos dias aí para a Libertadores aí, né? Agora. Quer dizer, então dá para o Roger acertar. Muita calma, muita calma. Não esqueçamos que o Cuca perdeu acho que 5 ou 6 jogos no Atlético. 6, né? 6. E depois foi campeão. Então calma, tem que ter muita calma. Essa é muita calma. Porque fica os nervos meio já querendo que o time produza aquilo que o torcedor gostaria e que normalmente todo mundo cobraria, isso sim. Todo mundo cobraria. Você lembrou bem do Cuca, viu? É. E tem que lembrar também que em 2013, no Clássico, o Atlético perdeu para o Cruzeiro da reinauguração do Mineirão. E eu lembro das críticas, o Atlético com Araújo não vai a lugar nenhum, etc e tal. É o que fez o gol, inclusive. E bateu o Cruzeiro campeão brasileiro e o Atlético é campeão da Libertadores. Então, gente, o Clássico tem que ser analisado com calma. Não pode ser esse desespero, não pode jogar tudo no lixo porque perdeu um Clássico. Mas esse Clássico está ficando complicado. Porque é o sexto que o Atlético não ganha. E eu estou falando seguido. Está ficando complicado para o atleticano. É o sexto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 4 vitórias e 2 empates. Isso. Está complicado, está ficando complicado. Mas, Afonso... Clássico é clássico e vice-versa. Já dizia nem prancha, mas está complicado. Deixa eu pegar. E completando aqui, só rapidinho, que os amigos entraram aqui na conversa, pro lado do Cruzeiro, você tem um time, que aí eu concordo com o Xará, que é um time que tem uma sequência já do Mano do ano passado. Então o Mano já sabe, o Mano já tem. Vai agregar Thiago Neves? Vai agregar, Lucas Silva? Vai entrar. Eu acho que o Lucas Silva não joga nesse time. Qual a preocupação dele? É isso aí que o Xará tá falando ali. Mas só pode jogar 11, como é que vai fazer? Quer dizer, esse que é o negócio do Cruzeiro. O Cruzeiro está com mais tranquilidade nesse momento. Não, gente, isso não é preocupação, não. Telespectadores, então. Peraí, Zé Alberto, eu tô indo pela ordem de chegada. Lucas Vondoling. Tudo bem, Afonso? Boa tarde, amigos. Boa tarde, telespectador. Assim, eu acho que a gente tem que analisar o Clássico ontem, primeiramente pela belíssima festa que a torcida fez no estádio. Tanto a torcida do Atlético quanto do Cruzeiro, foi um belíssimo... É bonito, né? É bonito demais. Há quanto tempo a gente não tinha um clássico com 2 torcidas, assim, sabe? E teve um momento do jogo, eu fiz até uma gravação, o Thales já passou, esse momento aí, ó, onde que o Atlético e o Cruzeiro começaram a cantar e uma torcida começou a rivalizar com a outra. Uma tentando ser superior à outra. Ser superior à outra. E foi isso aí que a gente quer ver. Tava muito bonito, realmente. Houve um princípio de confusão no estádio ontem, logo após o Clássico. Foi no estacionamento, na hora que eu estava indo embora, houve uma confusão entre, assim, um torcedor e o outro, o Atlético e o Cruzeiro. Isso que você está falando, o trânsito na chegada foi uma lambança. O trânsito foi complicado. Da Polícia Militar de Trânsito, uma lambança. Uma lambança. O torcedor chegou apavorado na última hora com o jogo rolando. Foi uma lambança, vamos lá. Falando assim, no final do jogo já, aí já estava todo mundo indo embora. Tinha um atleticano muito exaltado porque o time havia perdido, e tinha um cruzeirense zoando o atleticano, aí teve uma confusão. Fora. Aí os seguranças lá chegaram e amenizaram a situação. Mas o Clássico ontem, por exemplo, Afonso, eu vejo uma diferença, por exemplo, no time do Cruzeiro, a solidez no meio de campo. E eu acho assim,
O que o Atlético tentou fazer na solidez no meio de campo ano passado, quando colocou 3 volantes, é o que o Mano Menezes faz com maestria no Cruzeiro. Ano passado o Atlético jogou com 3 volantes e tomava muitos gols. Era Rafael Carioca, Júnior Urso e Leandro Donizete. O jogador pegador no meio, Rafael Carioca distribuindo mais e um jogador mais ofensivo, que era o Júnior Urso. Ontem você tinha Henrique, Ariel Cabral e Robinho. O Cruzeiro dominou o Atlético no meio de campo do início ao fim. Meio não, dominou o tempo todo, o jogo inteiro, Mas todo o mundo. Robinho não jogou como volante hora nenhuma. Mas ele, a função dele é como volante. Ele tá falando de ofício. Teve um momento, ele é volante de ofício, mas em momento algum ele jogou como volante. Não, jogou. Teve um momento do jogo que O Cruzeiro marca com 2 linhas de 4. Aí você pode falar que ele até pode virar um volante. Agora, o Cruzeiro do meio para frente é no 4-2-3-1, Robinho aberto pela ponta. Volante, quando o cara joga só de volante, ele fica fixo ali, como fica Henrique, como fica o Ariel Cabral. Ontem jogou bem aberto. Eu concordo com você que o Henrique nem sempre. fica mais, mas ele não fica só. O Henrique vai embora, faz gol. Teve um momento do jogo. Faz gol. Eu vejo outro futebol, então. O Rafael Carioca, o Henrique é volante. O que o Rafael Carioca é? Volante. Volante que não marca ninguém. Então, tudo bem, gente. A característica do Carioca é a mesma do Cabral, por exemplo. O Cabral marca muito menos que o Henrique. São características, mas são volantes. Mas o Lucas está falando que o Robinho é volante. Não, ele está falando que jogou como volante. Ele não jogou como volante. Ele é volante. Cabral, mas ele não jogou como volante. Mas o Cabral distribui muito melhor do que o Henrique. O Robinho jogou aberto. Ele ser volante e jogar com volante são coisas diferentes. Mas não foi o jogo inteiro que jogou aberto. Não, a marcação de 4 teve um momento no meio de campo do Cruzeiro que tinha uma linha de 3 volantes. O Cruzeiro marca com 2 linhas de 4, mas o Cruzeiro joga com 2 caras abertos, um deles o Robinho e um centralizado. Eduardo e Lucas, eu entendi os dois. E quando o Mano fala, ele fala em 3 volantes. Ele fala em 3, eu joguei com 3 volantes. Ele não fala que jogou ontem ele com falou 2 isso. volantes. Ele fala em 3 volantes. O Robinho é volante de ofício. Tá, tudo bem, eu estou dizendo. Volante. Então, Lucas, conclua. Ontem teve um determinado momento do jogo que o Cruzeiro estava marcando com 3 linhas de volantes no meio de campo e colocando o Alisson... 3 linhas de volantes? Isso. Não, com 3 volantes. 3 volantes na linha do meio de campo. 3 volantes, que era o Henrique no meio, tinha o Ariel Cabral e tinha o Robinho. Em cada ponto. Isso que eu tô falando. Para marcar, o Robinho faz a função de volante. Exato. Mas ele não joga só como volante. Não, tá, mas foi o que eu falei. Ele jogou como trio de volantes no meio de campo do Cruzeiro ontem. E a diferença é que o Cruzeiro tinha sobra para fazer, por exemplo, a investida na defesa. Coisa que o Atlético não tinha. O Atlético com o Iago muito mal, o Iago estava muito nervoso no jogo. O Rafael Carioca, ele é muito bom volante, mas o Rafael Carioca tem que parar com esse toquinho demais para trás, sabe? De ir pro lado. Para trás e pro lado. Teve um contra-ataque que ele não fez pro Atlético no segundo tempo, que foi absurdo. Foi absurdo, assim. Experimenta jogar para frente, ele dominou Carioca. a bola, de repente ele não foi para frente, ele simplesmente parou o jogo. Talvez seja a falta de opção dele, né? Na hora que ele tem a bola, ele vai jogar com quem? Não, tinha abrindo na esquerda o Casares. Mas aí ele não tocou. Ô, Lucas, Afonso, rapidinho, só para o Zé entrar aqui. Isso que ele está falando aconteceu com o Cruzeiro, com o Alisson. O que a gente vem criticando o Alisson. Ele é muito monocrático, é ele só, parece que ele não vê os companheiros. Olha quantas oportunidades o Alisson perdeu. Um baita jogador. É um baita, mas perdeu demais. Mas o Alisson ontem, eu achei que ele fez uma boa partida de novo. Ontem ele foi bem. Eu achei que ele fez uma boa partida, ele é muito rápido, muito inteligente. E uma coisa que impressiona no time do Cruzeiro é o contra-ataque do time do Cruzeiro. Ontem o time do Cruzeiro fez um contra-ataque belíssimo com o Diego Barbosa. Quem mais, mano? Você lembra do contra-ataque? Eu não lembro dos jogadores. Principalmente no segundo tempo. Né? Arrascaeta. O Arrascaeta. No segundo tempo. Arrascaeta sobe. Mas teve um belíssimo que teve uma letra no meio de campo que depois a investida Isso foi no primeiro tempo. No primeiro tempo. Triangulação pela esquerda. Foi linda Arrascaeta, Alisson e... Exato. É um escape que o time do Cruzeiro tem. E a qualidade do time do Cruzeiro para dar um toque na bola é impressionante. Coisa que o time do Atlético não está tendo, devido a ser um trabalho novo. Ontem o Mano Menezes falou que ele não está pegando um trabalho do zero, coisa que o Roger está pegando um trabalho do zero, assim. Então, eu acho que a gente tem que dar um pouco mais de tempo para o trabalho do Roger. Vamos dar até... Ô, Roger, você tem até o fim do ano, Zé Alberto. Engraçado. Um abraço aos telespectadores, telespectadoras. Vai dar para me falar alguma coisa? Vai dar para você falar alguma coisa. Claro que vai. Primeiro de mais nada, um grande abraço para a Lília, lá para o Estado de Turismo, uma excelente pessoa humana e uma grande funcionária. Um abraço para ela, sucesso no seu novo trabalho. Também gostaria de dizer que, com relação a esse jogo do Cruzeiro com o Atlético,
não me causou surpresa nenhuma, porque eu já sabia que o Cruzeiro estava com um time muitíssimo melhor do que o do Atlético, muitíssimo melhor preparado, pronto. O Cruzeiro está pronto para disputar qualquer campeonato que estiver pela frente agora. E o Atlético, essa pré-temporada do Atlético, para mim, foi 0 à esquerda. Não valeu nada. O time não aproveitou nada dessa pré-temporada, no meu entendimento. Por quê? Porque o jogo já contra o América, de Teófilo Otoni, já foi uma vergonha. O Atlético ganhou de 1-0 com um pênalti inventado. Eu compararia esse jogo do Atlético e o América de Teófilo Otoni com o Cruzeiro e Atlético. Colocaria o Cruzeiro como o Atlético e o América de Teófilo Otoni ou melhor, colocaria o Atlético como o América de Teófilo Otoni e o Cruzeiro como o Cruzeiro realmente. Porque o Atlético passeou em cima do Atlético do América de Teófilo Otoni e não fez gol nenhum, perdeu muitos gols. Depois ganhou de 1-0 com um pênalti arranjado. O Cruzeiro passeou, mas passeou o jogo inteiro em cima do Atlético. Venceu apenas de 1-0, um gol legítimo. Mas o Cruzeiro foi infinitamente superior. Primeiro tempo nem se fala. Segundo tempo o Atlético teve uma melhorazinha com a entrada do Cleiton, mas ficou naquilo mesmo. O time do Atlético é um time completamente desfigurado. Não tem nenhum esquema de jogo. O time do Atlético está começando agora como se ninguém conhecesse ninguém. Agora, o técnico que a gente vê nos treinos gritando, falando, sem parar um minuto, até incomodando, no jogo com o Cruzeiro, ele ficou calado o jogo inteiro. Absolutamente calado, não fez nada. E deixou o jogo do jeito que estava correndo. O Cruzeiro, infinitamente superior, com o Alisson por um lado, o Robinho pelo outro, o Arrascaeta pelo meio, o Cruzeiro jogava pelas laterais, saía muito bem da defesa para o ataque. O Cruzeiro sempre chegou à área do Atlético com perigo, perdeu umas 7 ou 8 finalizações que poderiam ser transformadas em gol, finalizações muito perto do gol, entre o jogador e o goleiro, mas isso não significa nada, porque só vale o gol que entra, o que não entra não vale. Foi 1-0, um resultado injusto para o Cruzeiro, que foi infinitamente superior. Agora, o Atlético, ele ganhou. O Atlético com Fred no banco, com Robinho no banco, com Luan no banco. O Vitor não se pode falar porque o Giovani não tem comprometido, mas ele também é importante, é titular. Agora, o Atlético mandou embora, dispensou o seu meio-campo, o Leandro Donizete e o Júnior Russo. O Atlético tinha um jogador de pegada do Leandro Donizete e tinha um Russo que poderia armar mais jogadas. Agora o Atlético ficou completamente desprovido no meio de campo. Não tem nada. O Atlético não tem aquele jogador que o Paulo Roberto, que Deus o tenha em bom lugar, dizia, uma cabeça pensante. O Atlético não tem ninguém para cabeça pensante lá no seu Robinho. Se o Robinho jogar, não se constrói nada. E 3 centroavantes complica, porque o Fred não pode jogar com o Lucas Prato. Então, um tem que ficar no banco. Agora, eu não quero também que se vai atribuir daqui a pouco que tudo esse desastre que está acontecendo com o Atlético é culpa do Patrick que está no banco. Pelo amor de Deus, qualquer um, se o Patrick entrasse ontem, ele ia jogar muito melhor do que Maxwell, ia jogar muito melhor do que Casares, ia jogar muito melhor do que Iago, porque ele é um jogador que vai à frente, defende, ataca, se entrega, e todos os técnicos gostam dele. E que aqueles que estiverem achando que ele vai ser mandado embora, fiquem calminhos, porque ele vai permanecer e vai chegar a julgar esse time. Muito bem. Então, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, o Atlético é um time completamente desfigurado. E ainda vem pessoas, com todo respeito, Eduardo, que dizem que o Campeonato Mineiro é uma droga, não pode existir. Se não é o Campeonato Mineiro, o Atlético entrar com esse time desfigurado completamente na Libertadores. O Campeonato Mineiro vai ser um laboratório para melhorar esse time, para dar um tempo aí de 30, 60 dias para o Atlético formar um time, porque até agora o Atlético não tem time. Tem jogadores, tem elenco, mas não tem time, não tem organização, não tem esquema de jogo, não tem nada. Tá bom. O Cruzeiro está pronto para os campeonatos e o Atlético tem que começar de hoje, porque até agora é 0.
O Zé Alberto acha que eu falo para não ter Campeonato Mineiro para ficar de janeiro a maio sem jogar nada. Só Não, janeiro a maio não. O campeonato Peraí, você falou, agora deixa eu falar. Não, eu acho que eu vou falar. Não, peraí, você Peraí, eu tô terminou, falando, Zé. eu não acabei de falar. Peraí, não. você acabou sim. Não, Você também entregou. não, acabou não. Eu fui o único que não falei nada. Você não aceita ser questionado. Mas até agora eu não falei nada. Zé Alberto, Todo você mundo falou. entregou para mim, você citou o Eduardo. Você me citou, agora deixa eu te responder. Então tá, você vai falar. Você já finalizou. Só um minutinho. Mas todo mundo falou, só eu que não falei. Não, você falou o que tinha que falar. Você falou, você já está encerrou, repetindo. Você falou, encerrou e me citou antes. Agora eu estou te respondendo. Campeonato mini regional, eu sou contra, mas quando eu sou contra, não é para ficar de janeiro a maio parando Não, só ele treinando. para em março. Peraí. Março. Acaba em maio. Não, acaba em março. Acaba em maio. Isso, Alberto, você tá março mal é daqui informado. um mês. Não sabe nem quando acaba. Não, acaba em março, sim. Então tá. Então em março, se acabar o Campeonato Mineiro, você fica sem vir É aqui. laboratório e é preciso do Campeonato Mineiro. Olha, pessoal. vamos lá, Eduardo. ele sabe tanto que o Campeonato Mineiro para ele acaba em março. Pois mas é, vamos tá. lá. Março é daqui a pouco. É daqui a o pouco, Campeonato não. Mineiro É acaba. daqui a 60 o Campeonato Mineiro acaba em maio. Maio. A final é em maio. Que Tudo maio? bem, tudo bem. Você tá falando. Tudo bem. Vamos apostar? Não vou apostar, não. Então vamos. Vai, não quer apostar porque não sabe. Não, Vamos você lá. sabe o E dia se não que acaba? tivesse o regional, já estaria jogando o brasileiro, porque poderia aumentar o Campeonato Brasileiro. Então é só isso, gente. Agora, para quem fala que o Campeonato Mineiro acaba em março, eu estou confortável. Muito bem. Nós ouvimos todos aqui. E todos disseram o seu ponto de vista. E colocaram o que pode acontecer, o que está acontecendo e lamentando a atualidade do Atlético, principalmente. Mas quando a gente fala de elenco no Atlético, aí vem o Zé Alberto, está satisfeito com o Patrick, o que eu vou fazer? O que você vai fazer, torcedor? Como é que você vai falar de elenco se você está satisfeito com o O Patrick? Patrick é melhor que todos aqueles que estavam lá. O que você vai falar? O que você vai argumentar Afinal, com ele? é dia 7 de- O que você 7 de vai maio. argumentar com ele? Com ele. Se ele está satisfeito com o Patrick, ele tem que estar com o Mike Suel, com o Carlos, com o Santana, com todo mundo. Só um parênteses aqui. Com todo mundo. falou que esses Com jogadores todo não valem mundo. nada. Então não tem. Só um não tem. parênteses. Aqui. O Lucas conferiu ali a final do Campeonato Mineiro é dia 7 de maio. 7 de maio, É. a final. Mas tem algum campeonato que acaba em março, que eu não sei qual é. 7 de maio é a final do Campeonato Mineiro. Bom, gente, nós temos pouco mais de 2 minutos de programa. 2 minutos de programa. Eduardo Silva, 10 segundos para você. A torcida ontem. Espetacular, maravilhosa. É o que sempre o torcedor sempre gostaria de ver e viu. E o nome, o lixo? O lixo eu vou dar para a declaração do jogador do Atlético que culpou a bola. A bola não... Ele se ressentiu muito com essa bola nova aí. Para mim foi um lixo isso. O jogador para falar que a bola... Talvez ele não tenha visto a Lucas, bola. 10 segundos, a torcida. A torcida foi maravilhosa. Achei que a torcida fez um papel brilhante, tanto do Atlético quanto do Cruzeiro. Confusões foram mínimas que aconteceram, coisas que poderiam ter sido evitadas e foram evitadas grandes coisas, mas no decorrer do jogo assim não aconteceu absolutamente nada, Afonso. E o lixo? O lixo, eu acho que é o estado de saúde da esposa do Lula. E o nome do dia? Ela teve morte Ela cerebral. já faleceu. Pois é, mas O estado de saúde? Não, vamos lá. Ela já o nome do dia foi o clássico de Ela já ontem, faleceu. as duas torcidas. Ela já Desculpa. faleceu. O lixo, Zé Alberto. O lixo? Eu não falo da torcida. Você não. vai falar lixo? Ah, Mas o tempo está passando. pois é, mas então o lixo, essa pré-temporada do Atlético, o nome do dia, o time do Cruzeiro que está pronto para o campeonato quer aparecer. E a torcida? A torcida, isso é coisa velha, todo mundo sabe que é uma maravilha. Isso é coisa que não podia acabar nunca. Muito bem. Eduardo, o lixo. O lixo eu vou colocar para... eu vou unir esse negócio de torcida. O lixo, para mim, é que eu acho que a gente não vai ver mais a torcida dividida esse ano. Isso, eu não acredito nisso. O nome do dia, Eu também queria não acreditar. O nome do dia é torcida dividida. E a torcida? Afonso, eu fui ao estádio ontem para ver isso. Se não tivesse torcida dividida, eu não teria ido ao estádio para ver o clássico Atlético Cruzeiro. Eu só fui por causa da torcida dividida. Eu estou com um telespectador aqui no telefone, eu lamento profundamente que eu não possa colocá-lo no ar, porque ele ligou no finalzinho do programa. Mas vou pedir a ele que na segunda-feira entre em contato conosco mais cedo, porque ele acha que a gente não falou do clássico. Nós falamos muito das deficiências dos jogadores, do elenco, mas não falamos do clássico. Falamos muito do clássico. Mas ele está aqui, eu vou pedir desculpas agora que está terminando o programa, e na segunda-feira peço para que ele ligue um pouco mais cedo para entrar ao vivo conosco aqui no BH Esportes, ok? Muito obrigado a você
um excelente fim de semana e vamos torcer para que dê tudo certo para o seu time, torcedor. Grande abraço. Tchau, gente.